íntimo, com todos os sentimentos que afloram em nossos corações, com o raciocínio das nossas mentes, para que possamos cumprir esse compromisso divino gravado em nossas consciências, de aprender a amar incondicionalmente. E para tal, nós não temos outro referencial, nós não temos outro modelo, nós não temos outro guia, a não ser nós buscarmos as recomendações e especialmente os exemplos. Que aqui encarnou conosco exemplificar o aprendizado do amor, a construção do reino divino em nossos corações. E, dentre tantos seus ensinamentos, procuramos fazer alguns em nossas mentes e que, perdoe-me que às vezes eu ainda acabo repetindo, necessito tanto desse aprendizado, que nem só de pão vive o homem, mas sim com o alimento do espírito, do ser espiritual que somos. Quando aqui estamos encarnados, então temos esse instrumento divino, o nosso corpo fisiológico, instrumento de manifestação dos nossos espíritos, ao qual nós temos que cuidar com extremado amor, esmero e educação. E também, aí agora a essência do ser que somos, é a alimentação dos nossos espíritos. E conscientes que já estamos, que alimentamos os nossos espíritos pelos pensamentos que mantemos a maior parte do tempo, pelo que move nós fazermos o que fazemos. Então, meus amados, que passamos em reflexão a nossa intimidade e nos observarmos o que temos mantido a maior parte do dia na nossa intimidade. Qual realmente o propósito que nos leva a fazer o que fazemos? Porque esse é o alimento do ser espiritual que somos. E Jesus, que conosco, de quando nós nos reuníssemos, como estamos agora, com esse propósito de reflexão, de olhar para nós mesmos, de buscar a orientação, de buscar o aprendizado, ele estaria presente conosco. E Jesus se faz presente em cada ação, através dos seus mensageiros de luz e do amor. Então que todos nós, na nossa intimidade, com nossos corações abertos, com muito amor, a dar condições de sintonia, de sentir o envolvimento desse envolvimento amoroso, desses espíritos bons que nos inspiram, que nos ajudam, desses espíritos bons que não nos julgam, não nos criticam, não nos condenam, porque sentem em seus corações o ser que nós somos, irmãos, cujo nível de amor e sabedoria deles é tão superior que eles percebem-nos ainda como crianças, que tropeça, que cai, mas que está aprendendo. Com essas vibrações amorosas envolvendo os nossos corações, levar os nossos pensamentos a Jesus, com sentimentos de amor e de gratidão, Jesus, por tudo nas nossas vidas. Em especial nós encarnados. A imensa gratidão, Senhor, pela maior oportunidade, pela de transformação e de recurso no nosso caminho, que é a lei divina da reencarnação, ao qual
aqui estamos nós, Senhor. Que as maiores oportunidades, que a maior ascensão divina aos nossos espíritos, novos corpos, novos aprendizados, novos entendimentos, na construção do reino divino e do amor, na intimidade dos nossos corações. Então, Senhor, mas ainda, Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade, Senhor. Com sentimentos, desejos, propósitos, que insiste ainda estar em nossos corações e em nossas mentes. E que a cada dia já somos conscientes também, Senhor, que esses sentimentos, que esses impulsos, que esses desejos têm dificultado tanto, Senhor, nós mudarmos o campo vibratório das nossas células perispirituais, formando um conteúdo vibratório energético com outro comprimento de onda. Porque ainda insiste, Senhor, em nós ainda esses impulsos, essas vontades inferiores. Por isso, Jesus, aqui estamos nós a rogar-lhe, ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós em definitivo a crítica, o julgamento, a impulsividade, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos, para que tenhamos sempre o bom ânimo, a imensa alegria de viver. E principalmente, Senhor, fortaleça-nos no nosso trabalho, naquilo que nós nos propormos a fazer, que com o suor das nossas testas nós possamos ser estímulos, Jesus, de concórdia, de compreensão, de tolerância e de amor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sermos instrumentos do seu amor. Porque quem quer que seja, Jesus, que se aproximar de nós por um instante apenas, que eles possam sentir, Jesus, o seu amor, através da nossa voz, do nosso bom dia, do nosso bem-vindo, do nosso que alegria estar próximo de ti. Que cada um que se aproximar de nós, Jesus, possam sentir do nosso olhar os sentimentos de irmandade, de amor. Que a cada um, Jesus, que se aproximar de nós, sinta, através do nosso sorriso, do nosso aperto de mão, do nosso abraço, Jesus, o seu amor. Porque já compreendemos que só assim, Senhor, como o Senhor nos recomendou, e esclarecer, que ninguém chegaria ao Pai, ninguém construiria o reino divino no coração, se não fosse através do amor, a qual o Senhor é o modelo, o guia e a luz. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus.
Bem, meus amados, como sempre, né? Nós fazemos aqui nas nossas manhãs de hoje, da recomendação do nosso diretor espiritual, nosso magnânimo professor Eurípides Barçanufo, né? O nosso estudo aí, a nossa reflexão aí sobre o Evangelho de Jesus, né? E sempre eu repito, né, que o Evangelho ele é o nosso manual do usuário da vida e do amor. E, como sempre nós falamos, que a doutrina espírita, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, né, que veio trazer uma nova compreensão da vida, um novo compreender do viver, estruturado, né, nesse sentimento de religiosidade universal, estruturado nos 5 livros, né, o livro dos Espíritos, a filosofia, o livro dos médios, a ciência, que trata-se das nossas relações com o mundo físico e o mundo espiritual e todas as leis que regem, né? E o nosso sentimento, a nossa religiosidade, o nosso evangelho. O outro livro, O Céu e o Inferno, que ao longo dos milênios fomos educados como se existisse, né, um lugar restrito como o céu e outro lugar restrito como o inferno. E então, esse livro é grandioso demais porque vem mostrar que céu e inferno é um estado íntimo de cada um e que existe a lei divina do amor e o amor em coisas que nós nem conseguimos abordar. E o último livro, a Gênese, que é desde a formação do nosso planeta Terra. E, meus amados, então, dando continuidade aqui no nosso Manual da Vida e do Viver, o capítulo de hoje, voltamos ele na semana passada a estudar novamente, né? É o capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Bem, meus amados, para começar a dizer, né, que eu já peço perdão e desculpa aí, porque é um capítulo ao qual nós vamos falar de Jesus, né? E na minha envergadura moral, amor e de sabedoria, eu não tenho recursos para falar da grandeza de Jesus, né? E então, só queria fazer alguns comentários aqui iniciais para que nós possamos dar direção, né, aquilo em que eu vou tentar, com a ajuda dos benfeitores, transmitir, né, ou tentar colocar. A primeira coisa é que ainda é complexo, porque há 2000 anos, né, que Jesus aqui esteve conosco encarnado, mas ainda existe o Jesus histórico. O Jesus contado pela história aqui de nós homens, né, e inclusive, me perdoa agora que eu não consigo lembrar o nome do livro, mas teve um livro muito grandioso, que inclusive fez um marco, falando então desse Jesus histórico, onde nesse livro é colocado muito brilhantemente, grandiosamente, falando que ainda nós tentando colocar a história de Jesus, nós medimos Jesus pela nossa capacidade. E que esses historiadores simplesmente pintaram Jesus ainda com as suas fragilidades íntimas, colocando Jesus ao nível dos seus sentimentos aqui. Então, desse Jesus histórico, nós não iremos, de alguma forma, falar aqui hoje. Apesar de que existem inúmeras literaturas aí da história de Jesus, da família de Jesus, se Jesus casou, se Jesus namorou, essas coisas todas ligadas ainda ao nosso nível aqui de compreensão. E nós vamos, então, agora ter uma outra dinâmica hoje para falar, né, de alguma coisa aqui de Jesus, né? E aí, então, o que nós podemos dizer, então, agora, de que, então, nós vamos falar de Jesus com a visão, com as lentes
que a doutrina espírita, essa doutrina de amor, nos trouxe há mais de 150 anos. Tanto é que essa visão, essa percepção, trazida pelos olhos e pelo amor e pelos ensinamentos dos espíritos superiores da equipe de verdade, ao qual Kardec codificou, né? Kardec organizou cuidadosamente, né? Inclusive, esse capítulo 2 aqui vem estruturar esse entendimento desse Jesus, não Jesus histórico, né? Mas Jesus com as lentes da doutrina espírita. E para nós compreendermos Jesus com as lentes da doutrina espírita, nós temos que educar os nossos sentimentos, educar a nossa visão. E aí nós temos que deixar de lado todas essas coisas puramente materiais e do ego da nossa compreensão aqui. Que, se nós observarmos então, né, voltando aqui então ao meu reino não é deste mundo. Primeiro item, a vida futura. Segundo item, que é o que nós trataremos mais profundidade, a realeza de Jesus. E depois o Kardec aqui colocou o ponto de vista. E Kardec, né, na sua organização aqui, né, sempre ele colocava, ele fazia o comentário, porque como diz o capítulo anterior, não veio destruir a lei, veio dar continuidade. Sempre ele pegou as palavras dos apóstolos para dar as explicações e em seguida passava ao comentário dos espíritos superiores, da equipe do Espírito de Verdade que estava direcionando esse estudo. E tão grandiosamente o comentário que o Kardec colocou aqui, né, foi deixado para os espíritos nos falar, foi qual? Há uma realeza terrestre. Então, meu reino não é deste mundo, né? E aí já vamos fazer uma breve leiturinha aqui, depois nós comentaremos, né? E aí então levaram Pilatos lá, né? Levaram Jesus até Pilatos. E Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença. Então ele mandou que trouxesse Jesus, né? E a pergunta do Pilato foi a seguinte: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E aí Pilatos, então, disse-lhes, né? És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Sou rei. Né? O Pilato aqui está dizendo para ele que ele era rei, né? Aí ele disse: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Bom, o que nós já podemos falar aí, né? Com os olhos, então agora nós vamos, com os olhos do que a doutrina espírita nos trouxe, né? Que, como colocou, que entre a comentário dos espíritos aqui foi de uma realeza terrestre. E Jesus, então, falou de uma realeza espiritual. Que o reino dele não é o mundo aqui. Então, amados, para que nós podemos compreender um pouco, acredito, né, que desse Jesus, então, dessa colocação de Jesus, né, que a doutrina espírita, então, ela veio trazer essa nova lente de uma compreensão maior da vida. A doutrina espírita, então, veio trazer para nós um novo olhar. E nós que estamos sendo iluminados por esse esclarecimento, né, eu não sei se até eu posso colocar assim, mas como uma exemplificação para que nós possamos absorver, né? É a mesma coisa se hoje, quando hoje alguém pergunta para nós, né? Quem é você? Normalmente, nós dizemos,
Eu sou o fulano de tal, por exemplo, eu sou o Juscelino Jânio Guimarães, sou filho do Joaquim Pereira Guimarães, da Sebastiana Maria da Silva Guimarães, eu nasci em tal dia, em tal lugar. Mas aí a doutrina espírita nos trouxe uma nova visão. Porque o que eu esclareci quando me perguntou quem é que eu sou, foi apenas o meu nome dado a esse corpo meu dessa oportunidade. Mas, na realidade, quem sou eu mesmo? Quem é você mesmo? Para nós compreendermos melhor, então, esse Jesus que a doutrina espírita nos trouxe, né? Nós, então, se nós fizéssemos uma revisão, cada um agora aí na sua intimidade, imaginasse assim, né? Se nós pudéssemos olhar agora numa lente e ver aí as nossas últimas 50 reencarnações. Então, quem sou eu mesmo? Quem são meus pais? Brincando assim, né? Então, quando alguém nos perguntar quem sou eu, você vai dizer assim, olha, eu sou uma legião. Por quê? Ele, muitos, mas muito mesmo. Então, como nós temos a visão de nós apenas nesse nível de espírito com esse corpo? Então, como é que nós estamos identificando a criatura divina realmente que nós somos? Como é que nós vamos compreender esse Jesus, né, trazido pela luz dessa codificação espírita? Como é que nós vamos penetrar mais profundamente do que vem a ser essa realeza? Se nós observarmos a codificação da doutrina espírita e depois logo na sequência, já sinalizou sobre uma realeza espiritual. E ainda isso ficou mais ainda claro nas obras subsidiárias da doutrina espírita, de Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, né, que veio trazer com mais clareza, inclusive, amados, nos livros da série André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos, e até abro um parênteses aqui, os espíritos que estão ligados conosco nessa manhã, que tem nessa oportunidade reencarnatória o trabalho com a biologia, com o problema da dor do homem como um todo, que lendo a série André Luiz se dedique a esse livro. Porque lá ele já começa dando a primeira instrução dizendo de uma realeza espiritual, de uma cocriação. E aí, como é que nós vamos então levar isso para Jesus, que é o capítulo aqui do nosso livro, né? Da nossa manhã de hoje, né? Quem é Jesus, então? Se nós formos, está aí codificado pela doutrina, se nós formos observar quem é Jesus, o que nós já temos de conhecimento, Jesus já dirige o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos. Então, é um espírito que já caminhou, estudando a nossa doutrina espírita, nas escalas evolutivas dos espíritos, da nossa ascensão espiritual, quando nós já adquirimos um nível de amor e de evolução, de sabedoria suficientemente, onde a matéria já não causa mais nenhuma barreira para nós, onde a matéria já não tem mais nenhum efeito sobre o nosso ser espiritual que somos, que é o que então nós divisamos como espíritos já puros. E quando nós nos tornamos espíritos puros, nós iniciamos então na caminhada divina dessas angelitudes, ou sei lá como é que vocês quiserem dar os nomes, dos Cristos, dos Messias, dos espíritos que já adquiriram amor e sabedoria, com essa capacidade de lidar com o fluido cósmico universal, sendo a expressão divina do amor que às vezes nós ainda não, né? Ainda não temos recursos de evolução para entender.
Então, nós estamos falando agora não do Jesus histórico, estamos falando do Jesus Espírito Divino, com experiências de testemunhos de amor e sabedoria. Um Jesus, né, que então nós já entendemos e já compreendemos então essa governadoria espiritual do planeta Terra. E para que nós possamos compreender melhor, então, porque quando estudamos lá no Livro dos Espíritos, especialmente, né, falando aqui, como já falei, falamos algumas vezes, né, Deus, o Criador do universo infinito, que é onipotente, onipresente, onisciente, infinito amor, infinita misericórdia, infinita sabedoria. Deus não tem boca, Deus não tem corda vocal, Deus não tem esse sistema. E aí nós estudamos e aprendemos na questão número 13 do Livro dos Espíritos que Deus é imaterial. Mas como é que Deus então fala conosco? E essa colocação então que nós vamos trazer nessa manhã de hoje. Jesus, esse Espírito, com esse amor, essa sabedoria, encarnou aqui conosco. Ele veio trazer, revelar a expressão divina do amor. Jesus reencarnou aqui conosco para revelar o inabordável amor, o amor inarticulado. Jesus, então, é a expressão divina, porque Deus é infinito amor, é infinita grandeza, que ele não poderia ter um discurso escrito ou falado. Deus é tão grandioso que a sua linguagem é vida. Então, Jesus é a vida da linguagem divina que Deus nos concedeu no nosso nível de evolução nesse planeta, desse universo infinito, para esse aprendizado do amor. Então, Jesus veio revelar a linguagem inarticulada, a linguagem inabordável do amor. É esse o Jesus que veio, então, como está lá no Evangelho de João, antes era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tudo que Deus tem para falar conosco no nosso nível de evolução, ele falou. Uma semana passada, né? 2.000 anos. Porque nós já estamos aqui há 4,5 bilhões de anos. Então, a linguagem articulada divina do amor é Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. Mas é como eu digo, né? Ainda nós encontramos imensa dificuldade de falar de Jesus, porque, desculpa assim, né? Com que régua eu vou medir Jesus? Com a minha envergadura de amor e sabedoria, eu medir Jesus? Como? Como falar desse reino? E lembrando aí, eu não sei se muitos conhecem, né? A série psicológica, né? Trazida pela benfeitora Joana de Ângeles, falando dos níveis de evolução do amor. Então, vou dizer assim, né? Através da mediunidade de Chico Xavier e de Humberto de Campos, ele nos trouxe uma revelação, um esclarecimento da vida de Jesus. Porque aqui eu vou tentar colocar algumas coisas assim para que nós possamos refletir. E é mais ou menos assim. Jesus ainda estava muito jovem, entre os seus 18 e 19 anos. E ele, então, lá na Palestina, lá em Cafarnaum, estava passando, né? E uma cortesã viu Jesus e ficou
como dizia no meu tempo lá de jovem, que nasci em 1959, né? Ficou gamada. Ficou extremamente apaixonada por Jesus. Mas Jesus ainda não era conhecido, não tinha grandes expressões. E essa cortesã, mas vocês pensam numa cortesã linda, mas linda. E viu Jesus, ficou louca. Ficou apaixonada, ficou encantada, ficou deslumbrada com Jesus. E não deu, assim, abordou Jesus. E falou, né, como já perguntou, né, de onde ele vinha. Ele falou que ele tinha nascido em Nazaré, tudo mais e tal. E aí ela falou com ele, né, falou assim, vem, entra, fica aqui comigo. E Jesus, com o seu olhar doce, o seu amor, né, não respondeu nada. E ela, então, estava tão encantada, tão que ela não sabia lidar com o que ela estava sentindo diante de Jesus. E aí, pensa, veja bem, Jesus, um jovem entre 18 e 19 anos. Essa cortesã linda, com roupas de seda, mostrando as formas do corpo. E essa cortesã não entra, fica aqui comigo, aqui nós temos tâmara, nós temos licores especiais. E Jesus não falava nada, só olhava para ela. E ela falou, peregrino, a casa é sua, vem ficar, fica aqui, fica à vontade. Entra, né? Chamou as companheiras dela lá para poder recebê-lo, né? E ele ainda sem dizer nada. E ela não sabendo mais o que fazer, para ver se conseguia, porque aí é que então, o que eu queria falar, né? A hora que ela veio Jesus, então, nessa série psicológica da compreensão do amor trazida por Joana de Ângeles, ela tem que no berço rude do aprendizado do amor, é amor. No berço rude do aprendizado do amor está o quê? O erotismo, a sexualidade, a atração. E era esse o amor da cortesã para com Jesus, porque o psiquismo dela ainda trabalhava com esse nível, com esse berço rústico do amor. E ela encantada. Era amor, mas era a forma de expressão de amor dela. E ela já não sabia mais o que fazer para ficar com Jesus. E ela falou assim, maneira de dizer assim, né? Tem massagenzinha nos pés, tem massagenzinha nas costas, tem toalha macia, tem água quentinha, e tudo mais, vamos dizer, que ela falou para Jesus, né? E Jesus não dizia nada. E ela não sabia mais o que fazer, porque era cortesã, ela tinha habilidade em conquistas, de expressão desse amor. E ela não sabia mais o que fazer. Aí ela falou assim, descobri em seu olhar uma luz. Descobri em seu olhar uma luz. E procedo assim por muito te amar. Foi, vamos dizer assim, a cartada final, né? O galanteio final, porque era a expressão de amor desse espírito, que encantou com Jesus. E aí Jesus, amorosamente, diz a ela, hoje não, amanhã quem sabe. E foi embora. Passaram quase 15 anos. No final já do trabalho de Jesus aqui encarnado conosco, ele está um dia lá em Cafarnaum e vem uma senhora rogar a Jesus que fosse atender uma mulher que estava muito doente. E que então aí Jesus já tinha corrido a fama que ele curava, que ele sarava, né? Porque quando ocorreu isso, ele não tinha nada disso ainda, né? E aí Jesus então atendeu prontamente.
aquela senhora que foi chamá-lo. E foi até a casa dessa mulher que já estava doente, que estava muito necessitada. Quando Jesus entrou, ele encontrou uma mulher toda desgrenhada, com o corpo coberto de feridas, porque estava com lepra, magra, com aquele odor característico da doença, da lepra, né? E ela, então, vira, quando a amiga que chamou Jesus para vir curá-la, né? Quando ela vira, ela olha e vê Jesus. Aí ela desesperadamente começou a chorar. Falou, mas agora que você vem? Agora? Olha como eu estou. Eu não tenho mais beleza, eu não tenho mais nada. Desesperadamente chorando. Mas agora que você vem? Jesus pegou a mão dela, beijou a mão dela e disse, perceba uma luz no seu olhar. E procedo assim por muito te amar. Esse é Jesus. Eu não sei se eu estou conseguindo, mas que eu queria transmitir para vocês nessa manhã de hoje. É Jesus de um amor que é inarticulado, que é inabordável. A nossa compreensão ainda, o nosso estado de entendimento. Como sentir esse Jesus? Porque foi esse Jesus que a doutrina espírita me apresentou. Não sei se eu posso dizer assim, mas eu fiquei apaixonado. E às vezes sou julgado, sou criticado de ingênuo, porque eu tento falar de Jesus, porque dá vontade de falar de Jesus dessa forma para todo mundo, para o mundo inteiro. Que esse é o amor, que é inabordável. E que eu continuo apaixonado até hoje. E vou estar sempre. Porque é esse amor que é a expressão divina do amor divino, que está em outro nível, em outros patamares, que nós estamos buscando trilhar. Lembrando aqui também, né, porque tem essas coisas, porque isso é o evangelho. E as coisas intrincadas desse evangelho, né, me vem à mente aqui, não sei, acredito que todos conhecem, a grandiosidade da passagem de Jesus com o soldado romano, o centurião, para que nós possamos ter uma visão realmente da realeza de Jesus. Todo mundo lembra dessa passagem? É o seguinte, Jesus estava lá, então, como sempre, pregando, doando o seu amor, e um centurião, o que é um centurião? É um soldado romano que comanda 100 soldados. Então, ele é não sei se seria o termo, né? Ele é o comandante centurião, 100 soldados. E ele, pessoalmente, então, foi ter com Jesus, esse soldado. Pegando com Jesus, então, ele falou, né? Que pediu a Jesus que Jesus, ele saiu de casa muito doente. E ele, então, veio pedir a Jesus que curasse o filho dele. Então ele chegou para Jesus, né, e falou, pediu, Jesus, né, cure, né, o meu filhinho que está lá em casa. E Jesus prontamente olhou para ele e disse assim, vou lá então. Como você vai lá, né? E aí surgiu, né, não sou digno que entreis em minha morada.
Mas, com um comando seu, eu sei que vai curar, que vai sarar. E Jesus foi encantado com ele, e ele continuou. Porque eu também mantenho o cargo de autoridade. E eu não. E ele imagina, né? Porque então é essa governadoria do planeta Terra que esse centurião veio. Ele falou para Jesus, né? Quem sou? Sou sob autoridade. Não preciso me deslocar, basta pedir para que um soldado faça isso, um soldado faça aquilo. Agora, imagina o senhor, que é governador do planeta. Basta, mestre, apenas um comando, que meu filho ficará são. Jesus ficou encantado. Então, nós temos essa passagem que Jesus falou o quê? Nem Israel, que era o de mais religiosidade, eu encontrei uma fé como essa, que é uma fé raciocinada. O modelo de uma fé raciocinada. Por quê? Porque se ele, centurião, comandava 100 homens, poderia fazer tantas coisas, imagina Jesus. E o que ele quis dizer também? Olha, né, eu não sou digno, eu não tenho recursos, arcabouços, eu não tenho condições, capacidades de você entrar com seu amor, ser espiritual que eu sou. Você pode entrar, eu só não tenho a intenção de querer embargá-lo, como se fosse colocar no que você tem. Basta um comando, mestre. Se Jesus, que nós gostaríamos de trazer nessa manhã de hoje, elemento da revelação desse amor inabordável. Fico pensando aqui, né? Agora não sei, né? Claro. Sim, mas é sério, né? Imagine, então, vocês aí, né? Governadoria do planeta Terra. Jesus, governador planetário. Vocês já imaginaram a equipe de Jesus? Vocês já imaginaram o chefe de gabinete? Que nível de espírito é esse? Esse é um pequeno ministério. Né? A gente tem uma pequena ideia disso, não sei quem já estudou aqui, com certeza. Ação do mundo, parte do Evangelho. Onde, de Campos, através da verdade, Chico Xavier fala de uma reunião de Ismael, que é o guardião do Brasil, né, entre os tem seus ministérios, nas suas direções, né, das reuniões de Ismael como gabinete com Jesus. Vocês imaginem essa governadoria. Imaginem que nível de espíritos, após ser espírito puro, é que nós vamos iniciar essa escola dos Cristos. Imagina, então, Jesus vinha encarnar aqui conosco. Será como é que ele escolheu o lugar de nascer? Assim, cada um de nós aqui. Se fôssemos dar a lembrança agora, a clareza agora, de nós projetando nosso projeto reencarnatório. Essa é minha mãe, que vai vir com meu filho. Como é que será que é? Bom, Divina já disse, olha, né? Seus débitos, pelas suas coisas todas, por tudo, você vai nascer, né? Nesse lar, na roça, ter recursos e tudo mais, todas essas coisas que eu necessitava. Mas e você? Sabe como é que foi esse projeto reencarnatório? Sim. Onde que ele poderia nascer aqui? Em que país? Será que ele escolher terra,
poderia escolher Estados Unidos. Nascer lá nos Estados Unidos, poderia escolher nascer na Califórnia, nascer na Flórida. Dizer assim, né? Trazendo as proporções aí. E no livro Caminho da Luz, do Emmanuel Chico Xavier, tem com clareza lá, né? Jesus não são de nenhum berço, ele podia nascer em qualquer lugar. Jesus nasceu entre o povo hebreu, o povo dos espíritos mais necessitados. Esse é o meu modelo. Será que a hora que eu estou fazendo o meu projeto encarnatório é aquele difícil lá como meu filho, porque ele é o mais necessitado? Vou querer aquele marido daquela forma lá, porque ele é o mais necessitado? Renascer onde? Jesus. Vocês já pensaram, então, na organização do nascimento de Jesus? Tem uma grandiosidade do nosso Evangelho. Esse Espírito toda a realeza material que nasceu. De toda a realeza dos nossos olhos, daquilo que nós achamos aqui no planeta, que é realeza. Abdicou de tudo. Nasceu na estrebaria. E mais. Quem que poderia ter sido filho do rei, do Império Romano, do sumo sacerdote, sei lá. Já trouxe para nós aqui, então, nessa manhã, parâmetros do que é a realeza que nós estamos procurando. Jesus mas continuou com a sua realeza espiritual. Envergou túnica, peregrino, mas continuou sendo soberano do amor. Foi rápido, né? Porque nós não aguentaríamos tanta luz, né? 30 e poucos anos conosco. O que nós estamos falando nesse evangelho da manhã de hoje? É desse Jesus. Porque se nós formos pensar bem, e ainda, né? Que realeza nós estamos procurando? Nós temos percebido com os ensinamentos de Jesus e da sua doutrina de amor e de paz e de luz, da nossa fragilidade aqui como realezas. Vamos pensar assim, nas pessoas mais importantes do planeta Terra. Vamos dizer, sei lá, né? Não saberia dizer, mas do que a mídia mostra para nós aí, né? Que amanhã, então, às 8 horas da manhã, como é que chama aí o presidente eleito? O John Biden vai fazer um discurso. Que é dirigente da maior potência aqui, né? Ou da China lá, o Xi Jinping lá, vai fazer um discurso. Amanhã às 8 horas da manhã. Só que à noite, ele me tomou um suco de laranja e comeu algo, negócio lá que deu nele uma diarreia. Desandou e ele começou a vomitar e aí no banheiro ele precisou ir para o hospital tomar soro. É essa a realeza mesmo? É esse poder mesmo? Não pôde falar o pronunciamento amanhã às 8 horas da manhã. Por quê? Porque estava no hospital. Nós estamos falando, então, da realeza do amor. Inclusive, é belíssimo, né? No livro Paulo Estevam também, quando Saulo, ainda impetuoso, religioso, intolerante e crítico, foi questionar que Jesus tinha esse amor. Paulo Estevam tinha esse amor por Jesus. Já tinha percebido a grandiosidade divina de Jesus. E Saulo de Tarso ainda, com todos os ensinamentos e as leis de Moisés, impondo, vamos dizer, doutor da lei promissor,
foi questionar Estevão. Que rei que é esse? Que Jesus que é esse? Que não tem ninguém, que nasce lá na estrebaria, que não tem nenhum exército, que não tem nada? É esse que você vai apresentar para nós aqui? É esse Jesus que eu estou apresentando para você nessa manhã de hoje? Que não tem cargo, que não tem exército, que não tem aviões supersônicos? E aí, o Estevão, grandiosamente, né, falou a Saulo de Tarso: ah, você queria então um rei que viesse numa biga, porque na época era imponente, que tombasse no primeiro buraco? É esse o rei? É esse o poder que você fala, Saulo de Tarso? É esse? Jesus veio mostrar para nós a nossa fragilidade ainda quando nós estamos na matéria ao nível que a matéria tem efeito sobre nós. E aí eu sei que o tempo está passando rápido demais. Para encerrar, assim, eu só queria colocar, então, duas coisas. Me perdoem, porque eu nem consigo falar direito, porque eu não tenho entendimento e amor. Mas eu sinto, estudando o Evangelho, porque isso aqui é Evangelho, é essa compreensão. Que teve duas fases muito distintas que Jesus aqui veio mostrar esse inabordável amor. Até o momento da vida, Jesus se doou. Jesus curou cego, fez aleijado andar, fez água virar vinho, andou sobre as águas, fez a tempestade cessar. Não media esforço para amar e ajudar. E como a matéria não era mais empecilho, não é empecilho quando o Espírito adquire amor e sabedoria através do esforço e da experiência do testemunho bilenar, até o momento em que Jesus foi preso, a qual puseram a gema nele lá. Todo mundo se lembra do detalhe? Que quando Jesus, os soldados chegaram, prenderam Jesus, Pedro, desesperado, pegou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Foi a última intervenção sobrenatural sobre a matéria que Jesus fez quando estava aqui conosco. Foi lá, catou a orelha de Malco, brincando assim, né? Deu uma limpadinha, uma sopradinha, foi lá e pôs, sem diploma de cirurgia plástica, sem PhD em Harvard de cirurgia plástica, sem nada disso. Foi lá, pôs a orelhinha no soldado, a orelhinha colou imediatamente. Foi a última ação. Depois disso aí, ó, crucificaram, bom, prenderam, bateram. Ele não reclamou, ele não julgou, ele não criticou. Entrou num silêncio divino. Diante de Pilatos, no julgamento, os apóstolos, Pedro, que tinha até escondido tudo, desesperado, quando Pilatos estava questionando ele, eles falavam na intimidade deles: mestre, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Bom, você não fez água virar vinho, você não curou cego, você não fez a tempestade, mas brincando assim, Pilatos estava lá em cima da mesa, cheio de cacho de uva e de frutas, né? Os apóstolos falavam: mestre, multiplica as uvas lá para ele ver o seu poder, mestre. Faz alguma coisa. Faz chover, faz cair água, e faz alguma coisa. Nada. Quando se tratava do interesse dele, ele abdicou de todo o poder. Esse é o nosso modelo. Quando trata do meu interesse em tudo que eu faço, como é que é a minha atitude? É esse o modelo. Jesus abdicou. No entanto, Pilatos falou: você sabe que eu posso mandar te prender e te matar. Jesus respondeu. Foram poucas vezes que ele respondeu. Ele disse: sim, o senhor é o governador da província. E se o senhor é o governador da província, é pela vontade de Deus, nosso Pai. Essa era a expressão de Jesus.
e continuou em silêncio. Imagina a governadoria do planeta Terra. Imagina esses espíritos tudo de luz, esses anjos, sei lá, qual é o nome que eu posso dar a essa hierarquia de amor e luz, tudo em volta de Jesus, lá, ele na cruz. Onde parecia que tudo aquilo que era humano, a derrota estava consumada. Tudo parecia que tinha sido a derrota total. O final, onde, pela mediunidade, Chico Xavier, Humberto de Campos, abriu-se como se fosse uma estrada de luz imensurável, que eles não conseguem descrever. E anjos, arcanjos, de todos os níveis, de melodias, de amor e de sabedoria. E aos olhos de nós aqui na Terra, era o Jesus que estava morrendo na cruz. E quão grandioso foi! Quais foram as últimas palavras? Quando rodeado por essa luz, por esse amor que nós não conseguimos medir e nem articular, com esses anjos e arcanjos, Jesus disse apenas: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Neste momento, selava a implantação do reino divino na nossa escola planetária, no nosso planeta Terra. Onde, ao nosso olhar dos homens, tudo tinha sido terminado. E uma festa divina ocorria. Porque Jesus tinha consumado, que tinha dado a marca da implantação do reino divino no nosso planeta Terra. E, para nós encerrarmos, né? A grandiosidade desse amor, desse Jesus. E aí, enquanto dezenas de espíritos dessa envergadura de amor e sabedoria, nessa alegria, bandeira hasteada, porque tinha já implantado o trabalho que era para ter sido feito. Vem então um anjo muito rápido, mas muito rápido mesmo, e aproxima de Jesus. E Jesus, ainda que ligado ao corpo físico, já no final do desligamento, esse tentou falar alguma coisa, e esse anjo aproximou do ouvido, da boca de Jesus, e Jesus balbuciou algo. E esse anjo saiu com essa luz em disparar. E aí Chico e Humberto de Campos disseram: o anjo da caridade. E Jesus tinha rogado a ele, pedido a ele, que fosse assistir Judas, que tinha acabado de se enforcar. Esse é Jesus que eu queria. Perdoe-me, porque eu sou ínfimo demais para falar de Jesus para vocês. Mas era esse Jesus que está aqui, que meu reino não é deste mundo. E é esse reino, esse projeto divino, que é para todos nós, a hora que nós atingirmos o nível de evolução de espírito puro. É esse o projeto divino para todos nós. Então vamos todos nós, com nossos corações envolvidos por essas doces vibrações de amor, elevarmos os nossos pensamentos, com nossos corações abertos, a receber o amor desse Jesus, desse Espírito magnânimo, que encarnou conosco
a nos ensinar através da vida dele o amor, que ainda ele é inarticulado, que ele ainda está inabordável ao nosso entendimento agora. Mas como a semente do carvalho já está em nossas consciências, que um dia alcançaremos esse nível de amor. Ó Jesus, nós rogamos que através de seus mensageiros de luz, esses espíritos magnânimos, e como disse o centurião, com um comando seu, Jesus, todas as vibrações amorosas e os remédios a envolver as nossas células perispirituais possam chegar a cada coração, atendendo à necessidade particular de cada um. Porque só esse amor é capaz de resolver todos os nossos problemas, de sanar todas as nossas dores e de acalmar todos os nossos corações. Então, Jesus, que sobre o seu comando, os espíritos bondosos e amorosos conceda passos energéticos em de todos os lares que estão conectados conosco, enchendo esses corações de alegria e de esperança. E para nós que estamos encarnados, Jesus, que o seu comando, esses espíritos magnanos podem fluidificar e magnetizar a água dos nossos corpos, com os remédios, com os fluidos que tanto necessitamos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Ó, meus amados, quanta alegria, quanta gratidão. Perdoe-me. Para transmitir o amor de Jesus. Pelas vibrações amorosas que todos me enviaram. Porque, enfim, de todos que estamos aqui conectados, eu sou o mais necessitado. Só gratidão, meu só agradecimento. Melhor. De um recado que eu dei no início, que talvez alguém não tinha entrado ainda, vou repeti-lo, né? Que a gente tem um calendário lá no Abraço Fraterno de trabalho, né? E que então nós vamos te dar um intervalo aqui nos nossos encontros do domingo de manhã. A gente terá até o próximo domingo, no dia 13 de dezembro. E aí nós retornaremos 11 de janeiro. O que mais que eu posso dizer?